Sobre o planejamento que a gente fala, 3 meses antes. Eu quero começar a construir. Então, eu sempre peço para o cliente. Então, venha 3 meses antes, que a fase de projeto é mais ou menos ali 1 mês, entre estudo de planta, apresentação, né? Depois vai pro ambiente 3D, para o cliente ver. Aí vai para a parte de orçamentação, que é os detalhamentos mais técnicos para poder orçar. Então, isso é trabalhoso para o cliente escolher e participar. Mas aí, depois que ele escolheu a mão de obra que vai fazer, aí vai tranquilo, é só acompanhar mesmo. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um LikeCast. Hoje nós vamos falar de algo que te dá muita dor de cabeça, mas é só porque você não conhece a solução ideal que eu vou te apresentar hoje. Vamos falar sobre obras. Ter um lar é ter qualidade de vida, ter uma casa que você goste de estar, aquele cantinho para chamar de seu, é uma dádiva. E isso acontece quando você deixa ele aí do seu jeitinho, com tudo aquilo que você adora. Mas a gente sabe que se tem algo que deixa muita gente de cabelo em pé, é a tal da obra, da reforma, mas eu tenho para dizer que você ainda não conhece Caroline Reder. Seja bem-vinda! Obrigada, Jéssica, é um prazer estar aqui, falar de um tema que eu gosto tanto, né, da minha profissão. Muito obrigada. A Carol é arquiteta e quando a gente fala de obras ter dor de cabeça, justamente não tem como fugir, tem muita gente que tem isso em mente, né, Carol? Vou empurrar, não quero fazer. Nossa, tem muita gente que vem no escritório e fala assim... a gente olhou muita casa para comprar, muito apartamento, mas não encontramos o que a gente queria, então a gente resolveu vir pra gente fazer o nosso projeto. E aí a gente fica super feliz, porque daí vai ficar do jeitinho que eles imaginaram mesmo, né? Porque às vezes você vai olhar um imóvel, daí você pensa, é legal, mas faltava mais um quarto. É legal, mas o gourmet é pequeno. Então o construir te beneficia disso e também você passar por esse processo é econômico também, porque você comprar uma casa pronta já tem um valor de agregado, de mercado, imobiliário, tudo. Você construir, você tem uma economia muito maior, porque o metro quadrado que você vai gastar para construir é um, e o metro quadrado da casa pronta é outro, né? Muitas vezes quase o dobro, né? Então, vale muito a pena, né? E sem contar que quando você tem o arquiteto, a dor de cabeça é todo arquiteto, né? O cliente fica tranquilinho, pode ser assim também. Sim, eu falo que um projeto e um bom acompanhamento é tudo para não ter dor de cabeça, né? Contratar profissionais que você já conhece a procedência, já conhece a história, né? Então, isso é muito importante para evitar as dores de cabeça, né? Um pouquinho vai dar, porque quem gosta... Eu costumo dizer que tem clientes que gostam tanto que depois constroem para vender. Ou já fazem a casa dos filhos. Gostam do processo de escolher os revestimentos e tudo. Mas quem não gosta vai se incomodar, porque assim... demanda tempo, então você tem que tirar o tempo para ir ver o projeto, para escolher, fazer as escolhas, acompanhar, né? Acompanhar, eu digo assim, para você ir vendo o processo acontecer, né? Colocando ali a tua energia, né? Tua identidade, exatamente. Isso. Eu separei aqui pra gente começar mitos e verdades que rolam na internet sobre construção. Existem paredes que não podem ser derrubadas e tem gente que derruba sem pensar, não é mesmo? Sim, existe. Tem muitas paredes que são estruturais. Então, que nem aqui em Cascavel tem uma construtora que usa essas paredes de bloco estrutural. Aí essas paredes a gente não pode demolir, né? Tem muitas paredes também que tem pilares, né? Então, a gente tem que preservar o pilar que tá fazendo a estruturação. Mas, às vezes, com a ajuda do engenheiro, a gente consegue remover alguns pilares e estruturar de outra forma. Às vezes com uma viga, alguma coisa assim. Então, tudo tem que ser avaliado, né? Cuidado, derrubar as paredes sem olhar aí, meu amigo, minha amiga. As paredes mais grossas geralmente são mais resistentes? Não, isso é um mito porque não depende da grossura, e sim da estruturação que foi feita nela, né? Tem muita gente... Claro que o tijolo deitado, que a gente fala, que dá uma parede de uma espessura maior, ele vai ter uma acústica, a parte térmica muito melhor de um tijolo menor, né? Mas com relação à estrutura, não. Muito bem. Não é higiênico pintar as paredes da cozinha? Tem pintura certa, né? Eu acho que isso é um mito também, porque daí tem a tinta própria para a cozinha, que a gente usa o epóxi, que daí ela é à prova d'água, tudo é lavável, né?
É, porque tem gente que descasca a parede de tanto ficar lá esfregando, é verdade. Isso mesmo. Rachaduras e trincas demandam somente reboco e pintura. Não, mito Não também. é, esse eu não é. imaginava que era verdade. Existem alguns tipos de fissuras. Tem fissuras que são só ali na massa corrida, que é mais superficial, né? Mas tem outras que são mais profundas, que aí você tem que fazer um tratamento, passar um sela-trinca, aí receber a pintura de novo. Ai, gente, tô começando a ficar preocupada. A solução para as paredes com umidade é o revestimento. Isso sim, é uma das... do que a gente pode... Das estratégias que você pode utilizar, porque o revestimento, ele vai inibir, né, dessa umidade passar para a parede e causar bolhas, né? Mas você tem que tratar ela antes de colocar o revestimento, senão ele solta também. Ah, não vai dar só para esconder não, Isso pessoal. mesmo. É possível economizar energia com lâmpada de LED? Sim. Isso é um verdade, fato. é um fato. Tanto é que a gente fez até um estudo, né, com um eletricista e a gente quis entender. Se eu ligasse todos os LEDs da minha casa, ficasse ligado o mês inteiro, quanto eu gastaria na minha conta de luz se todas as lâmpadas forem de LED? R$60. Então, isso é muito legal, porque é uma lâmpada, ela é muito econômica. Então, para ela gerar a luz, são poucos elementos, assim, né? E ela não produz calor. Então, a gente tinha, antigamente, as lâmpadas incandescentes, que você não podia chegar perto da lâmpada que você se queimava, né? As LEDs hoje não, elas são lâmpadas frias. Ah, isso é muito legal. Entulhos podem ser descartados como lixo comum? Não pode de jeito nenhum, né? Isso. Existe, então, as caçambas. Então, para gesso é uma caçamba específica, que você paga um valor para descartar. Para entulho de obra é outra. Para demais materiais também. Então, cada um tem penalidade, né? Tem penalidade. E quando a gente vai construir, existe uma coisa que chama PGRCC, que é o Plano de Resíduos da Construção Civil. Então, todo mundo que vai construir precisa fazer esse PGRCC, que você está dando destinação. Então, qual foi a destinação do lixo que a sua construção gerou, né? Então, aí o engenheiro faz esse e aí a gente precisa guardar as notas fiscais. E aí isso vai comprovar se você deu a destinação certa ou não. Olha o pepino aí, galera. E não existe a necessidade de contratar engenheiro ou arquiteto. Eu vou começar. Você sabia de tudo isso que ela acabou de contar pra gente? Se você errou alguma resposta, meu amigo, não construa, não reforme sozinho. Sim. Perante a lei, né, e o nosso município exige que você tenha um arquiteto ou um engenheiro responsável, né, da sua obra, até para você conseguir um alvará de construção. Senão, nem isso você vai conseguir. Muito bem, então fiquem de olho aí, cumpram as regras direitinho. Quando a gente fala de, beleza, vou chamar um arquiteto, às vezes as pessoas ficam pensando que o arquiteto vai deixar aquela marca registrada dele, que talvez não vai ter a identidade dela, que foi o que você falou no início. O que é mais importante dentro desse relacionamento com o cliente do que fica realmente no projeto, Caroline? Então, eu penso assim, quando o cliente já vem procurar um profissional, ele gosta do trabalho que o profissional está realizando, mas ele também quer que tenha a personalidade dele para ele se encontrar na casa. Então, a gente valoriza muito isso lá no escritório, né? Então, assim, entender como que é a rotina desse cliente, como que são os gostos, pesquisar o que ele gosta, entender, assim, a essência dele. Aí, o projeto é muito mais assertivo, assim. Então, a gente até gosta de ir na casa. Às vezes, a cliente fala, mas você vai vir aqui na minha casa? Sim, eu quero ver se você tem algum móvel que você vai querer aproveitar. Como hoje é a casa? E o que você gostaria de mudar ou fazer na nova casa, né? Então, a gente gosta disso, de criar essa intimidade para poder projetar melhor. E essa intimidade também te proporciona saber como é que a casa funciona. Isso também é importante. Sim, por exemplo, tem famílias que só vão para casa à noite. Tem outras que almoçam em casa, o café da manhã é junto, recebem muitos amigos. Tem famílias que são mais reservados, é mais só o casal, não tem filhos. Então, é um projeto totalmente diferente. Uma casa que tem criança e uma casa que não tem criança. Ou futuramente quer. Então, tem uma pergunta que a gente faz lá no escritório que é bem engraçada. A gente sempre deixa os casais assim. E aí, pretendem aumentar a família? Daí fica assim aquela situação, né? E você tem que responder, porque é algo que vai mudar o projeto da casa, né?
E aí você já faz pensando no futuro para ser um projeto de longo prazo mesmo. Exatamente. Inclusive a família pet, eu digo. Eu tinha uma cliente que ela tinha o quarto dos cachorros, porque ela tinha 7 cachorros em casa. Uau, 7! Com uma eu já tenho muito trabalho. Isso. Então a gente também fez pensando neles. Então onde que eles iam fazer as refeiçõezinhas dele, onde que ia ser guardado as coisas. Inclusive ela pediu pra gente fazer um espaço para ela dar banho. Então a gente fez um tanque especial com chuveirinho para ela poder fazer a limpeza dos cachorrinhos. E, inclusive, ela pediu pra gente colocar um vaso sanitário na lavanderia. Para que ela pudesse, né, os dejetos dos cachorros serem jogados no vaso sanitário e puxar a descarga. Nossa, é uma excelente ideia. Uhum. Quando a gente fala de habilidades que um arquiteto tem que ter, o que você destacaria? O que você teve que desenvolver ao longo dos anos de profissão para se tornar essa profissional referência? Assim, ó, prática, eu acho que é tudo. Viver na prática, né? Hoje eu tenho 14 anos, né? Ano que vem vai fazer 15 de formada. E eu acho que, assim, vivenciar na obra, ir pra obra mesmo, conversar com os profissionais. A gente tem muita humildade, assim, então, de trocar ideias com quem tá lá, com o pedreiro, com o mestre de obras, que tá na ponta, né? Então, isso deu uma troca muito legal, assim. E eu digo também de tentar o máximo conhecer, porque a gente tem que ter uma noção muito grande. Então, a gente tem que conhecer de tipo de pedra, de mármore, de porcelanato, de iluminação, de gesso, de fundação. O arquiteto, ele tem que dominar muitas áreas, assim, de materiais, né? E isso é só você sendo muito curioso. Então, eu sou curiosa. Se vem um produto novo, eu quero olhar, eu quero ver, eu quero saber como que funciona, eu quero testar. Então, acho que a curiosidade também ajuda na nossa área. E você me falou aí 15 anos, muita coisa deve ter mudado, até de tendência, porque a arquitetura tem também essa questão do que tá na moda hoje e tudo mais. Tem. O que você acompanhou, assim, que você achou muito legal e o que você não gostaria de ter usado? Tem? Tem. A gente usou muito revestimento 3D. Gente, eu não consigo mais ver na frente revestimento 3D, sabe? Aqueles tijolinhos, assim? Aqueles que formam algo geométrico, assim, sabe? Então, isso foi, assim, muito moda 5 anos atrás. 6 anos, mais ou menos. E agora a gente tá indo para uma coisa mais limpa, mais clean, né? Então, isso foi uma das coisas que a gente usou muito. No começo também, aquelas paredes texturadas. Acho que todo mundo já foi na casa de alguém, de uma tia que tem aquelas paredes cheias de textura, um cômodo de cada cor. Eu acho que hoje a gente tá vindo mais pra uma neutralidade, né? Um quarto era rosa, outro era verde, a cozinha era azul, mais ou menos assim. Os tetos dos quartos de criança era pintado de cores. Gente, Hoje a gente dá risada, né? E daqui um pouco a gente vai estar rindo, talvez, do que a gente tá vivendo agora. Mas eu acho interessante isso, porque marca uma época. Sim. Então, hoje, se você for lá uma casa dos anos 2000, você vai ver aqueles tijolinhos, sabe aqueles tijolinhos transparentes, assim, que passa a luz de vidro? Você vai se conectar com aquela época, né? Então, os lustres de cristal também, há uns 8 anos atrás, 10, se usava muito cristal. E aí, hoje, acho que a maior frase que eu escuto lá no escritório é assim: eu quero uma casa prática, eu não quero ser escrava da casa. Eu escuto muito isso. E aí a gente teve que mudar o design, mudar isso pro dia a dia corrido. Ninguém mais tem tempo de ficar na casa limpando, ou nem tem secretária que possa te ajudar com isso, né? Então, tem que mudar a arquitetura também. O mundo muda, tudo muda junto, né? Tudo muda junto. O arquiteto tem que estar atento a isso aí mesmo. Quando a gente fala desse termo, que hoje a gente entende com mais... só de ouvir a gente entende o que significa o alto padrão. E isso foi uma construção também ao longo da sua carreira, você acabou indo também para esse campo do alto padrão. Se fosse pra gente dizer o que significa alto padrão hoje, porque em cada época ele significou alguma coisa, né? O que você diria que hoje as pessoas buscam nesse sentido? No alto padrão, eu acredito que eles buscam, assim, qualidade dos produtos. Então, uma casa funcional, ampla. Tem também a questão da metragem, que né, o alto padrão está nas metragens menores, mas geralmente nas metragens maiores, né, que o cliente tem potencial de investir um pouco a mais. A parte de iluminação, de automação, esquadrias inteligentes, tudo isso define o alto padrão, né? E quando a gente fala de alto padrão, a gente também está falando de um cliente que é mais exigente?
Também, que ele já tem um gosto mais apurado, é um cliente que viaja, que conhece de design, de mobiliário. Então, tem que ser uma casa pensada nisso, os materiais mais nobres, né? E a pergunta que ele faz, e que todo cliente faz, aí eu acho que não é do alto padrão só, e quando fica pronto? Isso. Então, vai dar tempo. Vai dar tempo, vai ficar pronto, né? Eu vi um vídeo essa semana no Instagram que tava mostrando, assim, uma pessoa que tava indo na sua obra falando assim, eu me mudando pra obra, pra data que o pedreiro falou que tava pronto. E a casa tava no cinza, e ela tava com a malinha dela, só pra ver a reação, né? Então, assim, existem atrasos e tudo. A gente tem a função do tempo, né? Que tudo isso demanda também. Mas se você tiver uma boa construtora, bons profissionais trabalhando para você, vai correr tudo bem, né? Vai correr dentro do prazo. Eu acho que o importante é isso, é a escolha de quem vai estar realizando essa execução para você. E o que atrapalha um pouco, às vezes, é a ansiedade do futuro morador, porque não basta o prazo já estar estabelecido, ele quer apressar algumas coisas, não acontece também? Nossa, Jéssica, isso é tão verdade, porque eu vejo assim, as clientes que elas são mais seguras, mais tranquilas, assim que elas vão na casa, elas vibram com cada coisinha que vai se transformando, sabe? Elas colocam paixão, energia boa, as coisas fluem. Assim, vai que vai, é incrível. Agora, aquela pessoa mais insegura, que chega, só fica vendo os defeitos, começa a reclamar do pedreiro, do azulejista e tudo, parece que tem uma trave, sabe? E isso aí também, daí uma coisa vai puxando a outra, sabe? Então eu falo assim, uma coisa muito importante, pense positivo, vá na obra e veja as coisas boas. Claro, é a hora de olhar os detalhes, porque depois não vai poder ser consertado. Mas assim, essa energia que você coloca, transforma, faz as coisas acontecerem melhor. Acho que tudo na nossa vida, acho né? Que sim, eu concordo com você. É como a gente encara, né? O mundo é como o mundo vai nos devolver essa energia. Eu acredito muito nisso, sim. Verdade. E que seja um começo de ciclo para todo mundo, então, com boas energias. Você olha aí pro teu lar e começa a emanar coisa boa por aí. Isso aí, pensamento positivo. E aí eu tenho uma pergunta, todo mundo tem vontade de fazer, tenho certeza. Quem aí assiste Irmãos à Obra e aqueles programas, por que lá parece tão rápido? Como assim em 60 dias eu vou construir uma casa, Caroline? Por que aqui não dá? É verdade, né? Eu amo aqueles programas, adoro. Meu passatempo de final de semana. E eu vejo que minhas clientes também adoram assistir. Assim, o sistema construtivo dos países, dos americanos lá, ele é mais diferente porque ele é no sistema de steel frame. Então, as casas sobem mais rápido. É algo que eles conseguem fazer, às vezes, né? Mudança em 24 horas. Mas também tem uma equipe muito gigante envolvida. Então, tem por isso que a gente mais vê. Alto, então. Com certeza. Isso mesmo. Muito bem. Então, sanada a sua dúvida, os fãs de Irmãos à Obra se pronunciem nos comentários. E não tem só eles, né? Foi ficando tão popular, tem vários hoje em dia. Foi. E outra coisa que eu queria pontuar em relação a essa questão é que eles também não costumam reformar com a pessoa morando na obra. Isso aqui é uma realidade, às vezes, no nosso país, né? A pessoa tá morando e vocês estão lá trabalhando. Isso é, e fica bem complicado. Eu falo assim, que o certo seria todo mundo se programar, não, vou querer fazer uma reforma na minha casa. Então, assim, aluga um apartamento que já tem tudo montado, ou uma casa, às vezes, até no próprio edifício, ou no próprio condomínio, que já tenha já móveis ali, né? E passe, porque não vale a pena o estresse, você tá ali dentro da casa. É uma bateção, é obra, né? É obra, é o psicológico e tudo. Então, tudo que a gente conseguir fazer programado, vai dar certo. Aí, o que acontece sem programação, vai ter os perrengues mesmo. Olha, você viu quantas vezes ela falou programado, planejamento, planejar, estrutura, prazos, né? Tudo bastante organizado. Essa seria a parte mais trabalhosa de uma obra, realmente esse pré-começo, digamos assim, ou já é alguma fase da execução que é mais trabalhosa? Eu acho que é um pouquinho dos dois, né? Porque assim, que nem sobre o planejamento que a gente fala, 3 meses antes. Eu quero começar a construir. Então, eu sempre peço pro cliente. Então, venha 3 meses antes, que a fase de projeto é mais ou menos ali 1 mês, entre estudo de planta, apresentação, né? Depois vai pro ambiente 3D, pro cliente ver. Aí vai pra parte de orçamentação, que é os detalhamentos mais técnicos
técnicos para poder orçar. Então, isso é trabalhoso para o cliente escolher e participar. Mas aí, depois que ele escolheu a mão de obra que vai fazer, aí vai tranquilo, é só acompanhar mesmo. Aí já vai estar tudo ganhando forma, ficando bonito. A história de vir com aquela referência no seu processo de criação, fui lá no Pinterest, quem mais, né? Eu queria assim, funciona ou não funciona? É bom para dar um norte pra gente. Eu sempre gosto de que as clientes compartilhem a pasta delas, ou a gente sempre monta um grupo, né? Então, nós, a família, e aí eles podem mandar as referências, porque é legal para mim entender. Ela bateu o olho e ela gostou disso. Cada um tem um gosto. A gente fala, é bonito para um, pode ser feio para o outro. Então, o gosto é muito particular, né? E isso é legal para nos dar um norte. Ela escolheu uma foto que tem um pendente que tem dourado. Ela escolheu uma foto que tem um puxador preto. Então, a gente sabe que aquilo vai encantar mais o gosto dela. Mas, às vezes, a gente não consegue fazer. Às vezes, né? É um espaço que não pode ser reproduzido que tá lá no Pinterest, que muitas vezes também é algo que é só bonito, mas não é funcional, né? Aí a pessoa tem uma sala e ela manda a referência daquele apartamento gigantesco, Isso. Né? E aí começa a ficar complicado. Você seja realista, meus amigos. Isso aí. Realistas. Inspiração com realidade. E você me disse até na primeira oportunidade que a gente teve a oportunidade de conversar mesmo aqui sobre os temas que a gente traria, sobre a questão da inspiração, né? É muito verdade que o arquiteto bate o olho, né? Num ambiente e eu fico imaginando se tivesse animação ia sair aquelas flechinhas. Daria pra fazer isso, daria pra fazer aquele outro. A sua mente trabalha dessa forma, mas onde é que você busca essas inspirações todas? Porque vocês têm que ter muito repertório, né? Tem que, Então, acho que a maior inspiração vem do cliente. Então, eu costumo olhar assim muito como ele se veste, o estilo que ele gosta, os restaurantes que ele gosta de ir, né? As viagens que ele já fez, porque você se conecta com os lugares que você quer conhecer. Então, tem pessoas que são mais praianas, tem pessoas que são mais montanha. Então, isso você já sabe o que vai encantar ali o gosto dela, né? E buscar referências, assim, na natureza. Eu falo até em viagem que você vai ver coisas que você vai poder usar no projeto. Quando a gente vai para algum lugar ou algum hotel, eu fico olhando embaixo da mesa, eu olho como que isso foi colocado, como que não foi, né? Eu de férias, trabalhando. Trabalhando e tocando tudo, pedindo como que foi feito isso, né? Mas eu acho que a inspiração maior é eu entrar na energia da pessoa, assim. Então, vou fazer o projeto da Jéssica. Então, vou tentar me conectar com ela. O que será que a Jéssica ia gostar? Como que ela ia se sentir nesse espaço? Então é Caroline Redel, arquiteta e investigadora pessoal, entendemos direitinho. Ela faz como é que a gente chama quando a pessoa te stalkeia? Stalkeia, Stalker. E quando a gente fala de ambiente e de funcionalidade, tem algo que me chamou muita atenção ao longo da nossa conversa aqui, que é entender realmente a rotina de cada pessoa. Quando a gente fala de uma casa prática, tem como definir algumas características até para quem tá assistindo dizer assim, minha casa tá prática ou não está prática? O que é muito comum acho que o piso, porque o piso todo mundo pede que eles querem um piso fácil de limpar, então facilidade... A gente queria um piso que não sujasse, na verdade. Que não sujasse, né? Por isso que os robozinhos hoje estão fazendo tanto sucesso. Eu já tenho que projetar pensando no lugar que o robozinho vai ficar, né? A gente já deu nome pro nosso. Como que é o nome do teu? Como que é mesmo? Tropeço. É ele que usa. É tropeço, não vamos dizer por quê. Sim. Ele tropeça sozinho. Bem isso. Então, acho que eu vejo essa questão do piso, pensar nas luminárias, na parte decorativa, que seja algo funcional para que essa limpeza não precise acontecer a todo momento, né? Então, é prático, mas dá pra ser bonito, né? Dá pra ser bonito, tem que ser bonito, porque também uma casa que é só prática e não tem o encantamento, o aconchego, ninguém vai gostar de estar, né? Tem a outra, falando dos memes da internet. Olha o que o Instagram faz com a gente, né, Sim. pessoal? Tem um meme que eu vi que é assim, a arquiteta foi lá, projetou o banheiro lindo e maravilhoso. E logo depois que ela sai, a dona da casa vai lá e coloca seus tapetinhos de crochê. Em tudo. Mas o tapetinho é bonito.
Ai, gente. Como é que você se sente com as adaptações que os clientes fazem depois? Por isso que quando a gente vai fotografar, né? Porque existe a casa pra fotografia e a casa do dia a dia. Minha casa também no dia a dia tem o tapetinho lá na cozinha, tem não sei o quê, né? E eu falo assim, a única coisa é que ele vai poluir o ambiente. Que às vezes você tá vendo, né? Você quer deixar limpo pra você visualizar o piso, o efeito da iluminação, né? E a gente às vezes acaba carregando com tapete, com coisa, com muitas coisas paninho ali, dali, né? e paninho de cá. Exatamente, né? Mas sabe que até que as clientes, elas, quando você vai lá tirar foto, elas falam, vamos tirar os tapetes, vamos não sei o quê. Eu falei, vamos tirar. Já estamos ligadas, Isso. né? Uma coisa é o aconchego, outra coisa é a foto que vem depois, exatamente. Dentro da tua área, o que mais te cativou a trabalhar? Foi realmente começar a obra do início? Foi a questão do alto padrão? O que mais te cativou? Eu acredito que foi esse poder de poder realizar, né? Pegar um terreno lá, uma tela em branco e poder fazer um desenho que vai aproximar a pessoa do lugar, que vai trazer o contato com a natureza, que ela vai poder utilizar, né? Na verdade, a gente soluciona, né, um problema, né? Mas muito mais do que isso é criar sensações. Então, assim, a gente pensa, aqui nessa casa vai bater o sol da manhã em tal período. Então, esse cliente gosta de fazer uma leitura, né? Acho que a maior realização é quando o cliente se muda e manda a mensagem pra gente, olha, tô amando meu cantinho aqui, tá super legal, tô me sentindo super bem na minha casa, transformou as nossas vidas, uniu a família, hoje a gente recebe mais gente. Acho que essa é a maior realização, assim. E um pouco disso que você faz hoje, você aprendeu com a sua mãe. Me conta essa história aí das origens, o começo de tudo. Sim, é verdade. A minha mãe, ela é decoradora, design de interiores, né? E ela sempre teve loja de mobiliário, de móveis soltos e planejados. Então, eu comecei a vida ali, trabalhando junto com os meus pais, né? E eu lembro muito bem que meu pai, ele falou assim, bom, enquanto você tá na faculdade, você vai ficar lá sentada e você vai ficar olhando o marceneiro trabalhar. Você vai ficar olhando a montagem para você aprender. Então, eu pude ter uma base muito importante com isso, né? E a minha mãe também, porque eu ia junto com a minha mãe fazendo decoração, montando arranjo. Ela tem essa parte das artes plásticas muito desenvolvida nela, né? E aí foi afinando o gosto. E aí meu pai queria que eu fizesse farmácia. E a minha mãe queria que eu fizesse arquitetura, né? Porque ela tinha feito design de interiores e ela queria ter concluído a arquitetura, né? E aí eu acabei indo na arquitetura mesmo e deu muito certo, porque sou muito realizada, né, na minha profissão, amo demais o que eu faço. Se precisar, né, trabalhar no sábado, no domingo, a gente vai, porque é mais do que uma só profissão. Que eu faço pra viver, né? Um amor que a gente tem mesmo. Eu gosto demais, assim, né? É aquela frase, né? Quem faz o que ama, não trabalha, né? Exatamente, se diverte. É divertido. É divertido. Tem alguma obra que ao longo desses 15 anos, você diria que foi a mais marcante ou a mais desafiadora? Olha, agora... Comprometendo a arquiteta no podcast, é assim que funciona. Sim, nós estamos fazendo, acho que foi esse momento mesmo, esse ano, uma das nossas maiores obras, assim, que é um espaço comercial, que vai atender vários advogados, né? E aí é um espaço de quase 2.000 metros quadrados corporativo. Então, isso foi um desafio muito grande. Nossa, é muita coisa para construir mesmo. Muita coisa para construir, mas, assim, foi muito interessante, assim, porque a gente entrou nesse meio do corporativo, né? E a gente tá amando, porque poder trazer qualidade de vida para quem trabalha, e isso a gente fica muito encantado com os clientes de quererem trazer esse conforto para os colaboradores, né? E aí, em obra comercial, a gente pode usar detalhes, então, eu acredito que foi essa mesmo. E aí, aquela história, né? A gente fica vendo que você acaba se dividindo também entre a vida da arquiteta e a vida da empresária, porque aí o negócio surgiu também. Hoje você tem um escritório, você já foi uma profissional independente em algum momento? Sim, já fui sozinha, né? A gente sempre começa sozinha, né? Eu e Deus, quando eu saí da empresa dos meus pais, assim, eu falei pro meu esposo, eu falei assim, olha, eu vou abrir, se caso eu não tiver cliente, você vai me ajudar, né? E ele falou assim, não, pode ir, me deu todo o apoio, né? Foi comigo pro Paraguai, fomos comprar
comprar ar-condicionado para instalar na sala, uma salinha pequena, né, de uma porta só. E ele foi muito meu parceiro, assim, meu esposo, né, e foi muito legal. E aí, daí que começou, né, e nem precisou, graças a Deus, eu nunca precisei de ajuda, porque um cliente foi indicando o outro, e até hoje, né. E a crescente continua. Você vai dar um spoiler do que rola em 2025 que tá só começando? Ai, a gente tem muitos sonhos aí pra realizar, né? A gente queria ter muito um espaço grande, eu e as minhas sócias, assim, que tivesse uma equipe grande, que a gente pudesse dizer sim para todo cliente. Isso é sempre a minha vontade. Eu não quero dizer não, eu quero dizer sim para todo cliente que chega até na Uma Arquitetura, eu poder atender ele. E por isso que a gente foi crescendo a equipe, e nossos planos é para um lugar maior o ano que vem, para poder trazer mais conforto para os clientes e para os arquitetos que trabalham com a gente. Olha aí, gente, consegui um spoiler daqueles, hein? E quando a gente fala dessa rotina de empresária, você também é mãe, você é esposa, né? Você tá falando aí. Como é que você faz para equilibrar os pratos? Eu acho que todo mundo quer saber os segredos, né? Como é que a gente faz? Sim, assim, ó, a gente tem que aprender que a gente vai ter que delegar e vai ter que também saber de ter o tempo de qualidade. Então, né, quando eu tô com as meninas, é aquele tempo que eu não respondo o meu celular, eu fico ali com elas no final de semana, depois das 7 horas, né? E aí aquele tempo de qualidade. Mas elas têm que ir para a escola, né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda lá em casa, que fica com a mais novinha, né? E isso aí a gente tem que confiar nas pessoas que estão à nossa volta, né? Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio muito boa. Minha mãe e minha sogra moram aqui, elas trabalham muito, são duas, assim, guerreiras, que trabalham demais. Então, às vezes eu até falo, viu? Não dá pra ter mais um filho, porque vocês trabalham demais, as vó não vão poder me ajudar, né? Mas eu acho que contar com a rede de apoio é muito importante. Ah, muito bem. Ó, segredo revelado aí pra você. Pra quem tá acompanhando esse podcast e quer saber mais sobre você, sobre o escritório, como é que faz pra chegar até você? Pelas redes sociais ali, pode mandar mensagem, tem o nosso WhatsApp, o que tiver dúvida, né? Tudo a gente é muito acessível. Então, ó, eu vou pedir pro editor colocar aqui no vídeo, coloca aí as redes sociais da Carol pra todo mundo acompanhar, seguir, porque lá ela posta os bastidores, tá? Você vai ficar sabendo demais. Isso mesmo, colocamos, mostramos tudo. Só que antes de terminar, eu vou abusar de você. Eu quero dicas. Você também quer? O que a gente pode fazer na nossa casa, né? Vamos aproveitar que ela tá aqui. É verdade que hoje você aplica técnicas até de cura nos seus projetos? E o que significa isso para quem tá tentando entender do que eu tô falando? Sim, a gente aplica o Feng Shui, que é uma técnica chinesa, que ela é da harmonização dos ambientes. Então, os chineses acreditam que a casa é nossa segunda pele, né? Então, é como se fosse a acupuntura da casa. Então, na casa vai ter a parte da cabeça, da coluna dorsal, de tudo isso. E se esses pontos estão equilibrados, a tua vida flui com mais facilidade, porque tudo que o meu inconsciente está vendo, todos os objetos dessa sala estão passando informação para o meu cérebro. E quando você trabalha isso bem, você tem os efeitos. Então, uma casa que tem luz natural, que é por onde a energia da casa entra, né? Nada que fique de costas. Então, imagina, eu já entro, eu tenho um sofá de costas, ou eu tenho uma obstrução. Eu tô mandando uma mensagem para o meu inconsciente que tudo tem uma dificuldade, um bloqueio, exatamente, né? Então, as funções de cada ambiente, né? A cozinha tem a sua função, o quarto é um ambiente de descanso, então você tem que saber utilizar os materiais, as cores certas, porque tem muito da psicologia das cores também, né? Os 5 elementos, que quando a gente traz os 5 elementos, né? Terra, água, ar, fogo e metal, num ambiente, você está se conectando com a natureza. E quando a gente se conecta, a gente também está fluindo melhor, né? É que se a gente para pra pensar, é que a gente não para pra pensar que a gente é um ser natural e precisa da natureza, né? Exatamente. Então, na verdade, o Feng Shui é isso, trazer isso. A melhor posição da cama para você dormir, melhor posição da mesa para você trabalhar, né? Então, são esses detalhes. Escolher onde você vai construir, que seja num lugar propício, né? Eu falo, os animais são muito sábios, né? Os passarinhos, eles sabem onde fazer, as vacas sabem onde dormir. Então, tudo isso é analisado no Feng Shui. Qual é o ambiente da casa que não se pode errar porque dá muito errado? Os banheiros.
Principalmente porque banheiros é esgoto. Quando se trata de um edifício, ainda mais ainda, porque é uma força, o esgoto, ele leva as coisas embora, né? Então, é uma força que puxa. Então, cuidar para os banheiros não caírem na área do relacionamento ou na área do financeiro, né? Então, quando a gente projeta, a gente cuida para nunca deixar banheiro, partes hidráulicas nessas áreas, porque vai ter essa sensação de ser levado embora. Ah, então pode levar a prosperidade pra longe, mais ou menos essa lógica. Isso mesmo, mas não precisa sair demolindo tudo, né? Ai, meu Deus, todo mundo que tem... todo mundo que tem suíte agora ficou pensando, meu Deus, mas tá lá no quarto. E se você começar a pensar assim, né, nas casas que você já morou e ver como era aquela localização, como que era, né? Aqui em Cascavel tem casos, assim, que todo mundo vai conhecer. Tem muitas salas comerciais que não para negócio nenhum. É verdade, não para. E aí você vai analisar, ela tá numa zona que tem muito fluxo de energia, que é quando a gente fala, você já viu aquelas salas que são em formato de esquina ou que ficam no final da rua? Que aí tudo aquele, né, eu falo, essa fluidez é igual um curso de um rio. Então, quando você entra numa casa, tem que ser algo suave. Não que dá chapoletada na cara, né? Então, o lugar, o aconchego do lugar. Por isso que nada para. Então, né, além de não ter estacionamento, tem todas essas da localização, mas também do que é ali no lugar, o que tem por baixo dali, o que já foi, né? E isso tudo você faz o estudo no projeto do cliente, você vai explicando tudo isso para ele também. Tudo isso também no projeto. Tem clientes que querem específico, só mais essa assessoria, né? E tem clientes que não, elas procuram para utilizar na planta da casa, né? Tem uma coisa muito legal que a gente usa também dentro do Feng Shui, que são as medidas de ouro, ou a proporção divina, que a gente usa toda a geometria sagrada. Então, essa geometria que tem em toda a folha. Existe isso? Tô chocada. Existe isso. Então, o nosso celular, a tela da TV, tudo tem a proporção divina, né? E a gente utiliza essas medidas nos projetos também, que faz a gente se conectar e fazer pertencer no espaço. Então, além de eu me sentir bem, se eu seguir isso, provavelmente quem entra no meu lar também vai sentir essa energia boa que não sabe do que é, não tem muita explicação. Não tem muita explicação, mas aí tem, né, tem o elemento madeira, tem o elemento metal, tá nessas medidas. Porque tem lugar que a gente entra e se sente bem, tem lugar que não, né, Carol? Não, é verdade. Tem ambientes assim que você entra até comercial, né, ou na casa de outras pessoas que você fala, nossa, mas aqui tá pesado. E isso tem a ver também com destralhamento. Às vezes você vai num lugar que a pessoa, assim, guarda muita coisa com energia estagnada. Então, assim, tem copo quebrado, roupa que não usa mais, coisa estragada, e isso pesa também. Ai, já fica a dica de ouro pra você. Você começa por aí, depois você liga pra Carol e acerta com ela pra continuar organizando o lar. Tem muito tema que a gente nem chegou a falar, mas eu não posso deixar de pontuar, que é algo que vocês se preocupam muito, que é a questão da sustentabilidade, né? 2025 vai ser o ano em que a gente vai falar muito sobre a questão da sustentabilidade. Afinal, em 2024, a gente viveu catástrofes ambientais que mexeram muito com o nosso coração, né? Afinal, muitas pessoas foram levadas pelas catástrofes e eu sei que esse é um pilar de vocês, do começo ao fim do projeto, essas questões de sustentabilidade, elas estão em alta, né, Carol? Sim, muito. Então, desde assim, evitar o uso do ar-condicionado, então fazer uma arquitetura que proporciona janelas de fluxo de vento, então ventilação cruzada, que a gente fala, cuidar com os vidros nas posições oeste, que pega muito sol da tarde, né, deixar eles mais para o sol da manhã. Então, tudo isso, quando você pensa numa planta de uma casa, você vai evitar consumindo demais, né? Os telhados já pensados para as placas fotovoltaicas, para você já ter uma usina fotovoltaica na sua casa, produzir, né, uma energia limpa aí. A parte também dos chuveiros, da parte de aquecimento da água, usar o solar também, o aquecimento solar, que é muito importante, né? O bom uso da água, né? Então, às vezes, você faz a captação da água da chuva também. Tudo isso você vai estar ajudando o nosso planeta.
Ah, eu não quero te dar tchau. Eu já queria pedir mais um café, pessoal, mas eu tenho que encerrar por hoje. Você acredita nisso? Passa muito rápido. Passa voando, né? Carol, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no LikeCast. Foi um prazer te receber. Acho que a gente aprendeu muito e tem muito papo pra gente colocar em dia aí ao longo do ano. Muito obrigada. Obrigada a você, Jéssica. Você acompanhe lá, Caroline Redel. Ela que é arquiteta e trouxe muitas dicas pra você se sentir bem no seu lar, pra ele realmente ser aquele lar doce lar. Bom ano pra você, até mais.